Então, boa noite a todos, né? Primeiramente, agradeço a oportunidade aos vereadores aí por ter nos concedido um espaço na sessão para a gente falar desse assunto que, infelizmente, aí atinge toda a comunidade, né? Prova disso é a presença dos nossos universitários aí na sessão. Eu queria primeiro abordar a questão da legalidade da greve, né? E da legalidade do reajuste. Então, há muito se discutido nas redes sociais, nas reuniões, nos setores de trabalho, se seria possível, mesmo o município estando com índice acima do limite máximo, que é de 54%, a concessão do reajuste salarial. Então, a lei de responsabilidade fiscal, que é tão argumentada e que é tão usada na hora de não conceder o reajuste, né, ela também, no seu artigo 22, lá, se eu não me engano, no inciso 1º ou 2º, ele ressalva que quando atinge 51,3, que é o limite prudencial da folha, ou seja, quando atinge esse limite, é o momento em que o município, o prefeito e o seu secretário já devem refazer o planejamento orçamentário do município para que não ocorra a extrapolação dos gastos com o pessoal, né? 51,3. Que ocorre aí sempre na soma dos 12 últimos meses da receita dividido pelos 12 últimos meses da despesa. Então, não é de um mês para o outro que esse índice é estipulado. Mesmo na condição de ter ultrapassado 54% do limite do índice da folha, o município ainda estaria autorizado a conceder o reajuste, porque o reajuste salarial, como a gente tem falado e nas redes sociais, na rua, durante o movimento de greve, ele não é um aumento salarial, né? Muita gente não sabe distinguir o que seria o aumento, o que é o reajuste, né? O reajuste nada mais é do que a reposição salarial dos servidores públicos, né? A maior parte da população tem a reposição salarial em janeiro, com o salário mínimo, né? Que tem que ser votado ali no final do ano, discutido amplamente no Congresso e no Senado e votado na sequência. No reajuste salarial, do caso do município de Pinhão, alguns municípios é mês de abril, maio, mas no nosso caso também é janeiro. Ou seja, qualquer governo que esteja governando o município sabe que no mês de janeiro tem a reposição da inflação. Logo, esse planejamento tem que ocorrer antes de janeiro, né? Começar lá por junho, julho, aí já controlando a despesa para que não extrapole o índice e conceda um direito. Esse direito ele é ressalvado na Lei de Responsabilidade Fiscal e garantido no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Ou seja, mesmo que o índice esteja acima dos 54%, o município ainda deve conceder a reposição salarial aos servidores municipais, independente disso, né? Claro que daí quando atinge 54%, tem alguns problemas que o município vai enfrentar, que é justamente a certidão liberatória que o município perde, porque não controlou os gastos como deveria antecipadamente, né? A legalidade da greve, que é outro ponto importante. Então, por enquanto, no nosso país, ainda temos o direito de greve. Todo trabalhador, inclusive da iniciativa privada, quanto mais os da iniciativa pública, né, do serviço público. A greve, quando ela se embasa na não concessão de um direito garantido, que no nosso caso é a reposição salarial, garantida inclusive pela Constituição Federal, ela é legítima e ela é legal. Logo, os servidores que se sentiram prejudicados têm o direito de procurar o seu sindicato. No caso, eu estou no sindicato até mais 2 anos, né? Eu estou representando os servidores, então os servidores têm o direito de procurar o sindicato, discutir o assunto e, se não chegar no consenso, como não houve, né, num acordo com o município, deliberar pela greve, no caso, que é sempre o último recurso a ser adotado, né? A gente queria ressalvar que desde o ano passado, a partir do mês de outubro, nós já começamos a procurar o município para debater o reajuste salarial, né? Chegamos a criar uma comissão para discutir esse reajuste e viemos sempre partindo da iniciativa do sindicato, porque realmente é do nosso interesse, né, dos servidores, então quem tem interesse tem que correr atrás. Aí a gente sempre procurou o município para discutir a respeito do reajuste salarial. Chegamos em janeiro com índice bem acima dos 54. Eu não lembro agora de cabeça, mas estava acima dos 57, se eu não me engano, né? Acima dos 57%. Então, reconhecendo a dificuldade do município, né, a comissão, juntamente
aí com o Poder Executivo, elaboramos uma ata onde estabeleceu-se o seguinte acordo, né, que inclusive já foi divulgado aí nas redes sociais. A gente optou por dar mais tempo para o município na concessão do reajuste, que ficou para o mês de maio, ou seja, lá em janeiro, né? A reunião, inclusive, foi no início de fevereiro, a gente foi fazendo as conversas, dia 5 de fevereiro a gente fez a reunião e estabeleceu que o reajuste no ano de 2019 seria concedido em maio, e como espera, digamos assim, vocês vão esperar até maio, mas em contrapartida o município vai conceder 1% de ganho real em julho. Então o índice da inflação é 3,75%, com retroativo a janeiro, que era para ter se concedido neste mês de maio, e nós, por esperar, conseguiríamos mais 1% de ganho real, né? Diga-se de passagem, é uma espera que compensa a longo prazo, né? Aí, o condicionante, inclusive, que está contido na ata, é a questão da legalidade. Como eu expliquei para vocês aqui, não existe ilegalidade nenhuma em conceder o reajuste. Então, o município, mesmo estando acima do índice, ele poderia, sim, conceder o reajuste, né? O segundo condicionante, e aí os servidores utilizaram-se do bom senso que tem, né? Não, reconhecemos que está acima, vai prejudicar o município, vai ficar mais difícil para reduzir o índice, então nós vamos aguardar até maio, para que o município possa fazer todas as medidas que tiverem ao alcance, né? Reduzir esse índice de despesa com o pessoal, recuperar a certidão negativa e não deixar o município passar por dificuldade com relação aos convênios com o governo federal, estadual e assim por diante, que é a tal da certidão negativa que vocês veem falar nas redes sociais aí. Tá. Chegando no mês de maio, o que ocorre? A gente convocou a Assembleia, como já tinha ficado aprovado, caso não tivesse o reajuste, os servidores voltariam a se reunir em Assembleia, convidaríamos o Executivo Municipal para dar explicações, e conforme as explicações que nos fossem dadas, a gente decidiria sobre os encaminhamentos. Então o município iria lá. Só que nesse meio tempo, entre a convocação da Assembleia e a Assembleia, ocorreu a nomeação de cargos em comissão, né? Então, 12 novos cargos de comissão foram nomeados, desses 12, 7 novos cargos, 2 servidoras foram nomeadas, que aí não altera, a gente tem que reconhecer isso, não altera a folha, então, inclusive uma delas, o salário dela, ela opta pelo salário maior, inclusive, do que o cargo de comissão, então tem que reconhecer isso. Um dos servidores digamos assim, 3 deles, na verdade, um aumento de salário, né? Porque daí você muda de um cargo que ganha um valor X e passa a ganhar um valor Y, que poderia, inclusive, aguardar mais adiante, e são nomeados 7 novos cargos, né? Então, isso causou nos setores de trabalho dos servidores aí, que enfrentam inúmeras dificuldades, certa indignação, né? O pessoal ficou indignado, porque se vocês conhecessem, convido eu os universitários, que não são, os servidores conhecem a situação, mas os universitários e a população que está nos assistindo aí via Facebook, a conhecer melhor como que os servidores públicos do Pinhão fazem o seu trabalho, em que condições eles fazem o seu trabalho, né? É certo que muitos têm trabalho em boas condições, isso a grande parte tem, mas grande parte não tem. Inclusive tem setores que sequer os equipamentos de segurança de proteção individual recebem frequentemente, né, colocando a sua própria vida em risco, inclusive, né? Quantos motoristas, por exemplo, que dirigem ônibus, que sequer tem um laudo de vistoria, né, que além de ser motorista, muitas vezes tem que ser mecânico, né? Eu já fui universitário aí por 8, 10 anos quase, né, depois mais após, e eu já passei por situações de madrugada, o motorista está lá embaixo do ônibus arrumando o ônibus para trazer a gente para casa. Quem que nunca passou por isso, né? Então os servidores, eles fazem de tudo para atender a população, né? Eu conheço de situações aí em SF que já teve técnicos comprando material com dinheiro do próprio bolso para não deixar a população sem atendimento, né? Quantas vaquinhas a gente já fez, por exemplo, na assistência social, quando faltou benefício eventual para atender uma família que estava precisando, né? Os servidores fazem de tudo para atender a população, né? E nem sempre são reconhecidos por isso, né? Eu queria esclarecer e evidenciar essa questão. Dentro das reivindicações, a gente discutiu nos grupos, aí foi passado várias situações. Por exemplo, se a gente for visitar os setores, tem bastante deles que têm equipamentos precários, que não dá condições necessárias para atender a população como ela merece ser atendida,
né? Setores de trabalho que tem goteiras, alagamento, falta de acessibilidade, falta de segurança, isso tudo foi discutido. Material de expediente, quantas escolas vocês verem, por exemplo, fazendo vaquinha, rifa, festa na escola para comprar o básico para atender a escola, né? Quantos postos de saúde vocês já visitaram, ESF e outras unidades públicas que sequer têm papel higiênico, o papel toalha para atender a população, que é o básico do básico, né? Então essas situações elas têm que ser evidenciadas para que a população saiba que o servidor público não tem as condições adequadas. Mas nem isso a gente está reclamando quando a gente está fazendo greve, porque a gente entende a situação do município. E tem coisas que são resolvidas a longo prazo, não é de uma hora para outra. Tudo isso é fato, é reconhecido e a gente sabe disso. Agora vocês vejam, nessas condições de trabalho, trabalhando muitas vezes sobrecarregada, né? Até nós quero pedir licença e citar um nosso colega psicólogo, né, Ricardo? Que muitas vezes ele é motorista, é coordenador, é psicólogo, atende a saúde, atende a assistência, atende a educação. Os médicos já fazem encaminhamento e caminho para quem? Lá para o psicólogo, do CRAS. E que ele deveria, agora, pela função que ocupa, ser coordenador. Mas ele não é só coordenador, ele é motorista, ele é psicólogo, ele atende várias demandas e muitas vezes ainda atende a própria equipe, né, Ricardo? Resolvendo os problemas da equipe, né? E isso, todo mundo reclama e tal, às vezes e tal, mas o pessoal não vai fazer greve por essa situação. Mas vocês vejam, com todas as situações que eu estou citando, aí você chega do mês que vai repor o teu salário, que a inflação, se vocês forem contabilizar, não são 6 meses, né, que agora deu junho, são 18 meses, porque essa inflação é referente a janeiro de 2018, que foi se acumulando janeiro, fevereiro, nós estamos em junho, então é 1 ano e meio sem receber reposição inflacionária, né? Isso pesa no bolso, né? Sobe a luz, sobe a água, sobe o gás, sobe o combustível, né? Tem gente adiantando o pagamento lá para pagar a conta, né? E aí você passando por dificuldade, não é só aqui no Pinhão, gente. É no Brasil inteiro, todo mundo sabe, o brasileiro sabe, o desemprego, a falta de um monte de coisa básica. Aí de repente chega justamente no mês que seria concedido o reajuste e você acorda com uma notícia de nomeação de 12 cargos comissionados novos e que o reajuste não tem data. Nenhum momento o município disse, ó, vocês não têm direito. Todas as reuniões o executivo reconheceu o direito justo, né? Explicou, deu todas as explicações plausíveis, inclusive. Nenhum momento o município disse que nós não teríamos direito. Mas também em nenhum momento o município disse quando que nós vamos receber, né? Quando que seria possível, né? E é isso que eu queria chamar a atenção para vocês hoje. O reajuste ele é importante, né? Ele faz diferença no nosso pagamento, mas essa greve ela não faz somente pelo reajuste, né? Ela aproveitou e já foi discutir todas essas demandas aí no município. Tem muita gordura para ser cortada no setor público, né? Quantos professores estão fora da sala de aula, tendo que contratar outro professor para cumprir aquela função, sendo que tem professores aí que poderiam estar ocupando aquele setor e desonerando o município, por exemplo. Quanta gente recebe hora extra, mesmo com o ponto eletrônico, gente? Recebe hora extra injusta, sem fazer essas horas extras. Quanta função gratificada tem ainda que o servidor não ocupa um cargo de chefia, não ocupa um cargo de direção e recebe função gratificada? Para quê? Né? Então, a gente só pede para o executivo que cumpra a lei de responsabilidade fiscal, né? Inclusive com os cortes, né? Porque, só uns 2 minutinhos, presidente, para me concluir, porque indo finalizando, a própria lei estabelece o que tem que ser cortado, né? Os vereadores votaram aí no final do ano a lei de diretrizes orçamentárias do município. E na própria lei orçamentária do município estabelece o que o prefeito tem que fazer nesses casos que a gente passa hoje. Qual que é o primeiro item que tem que ser feito? Corte de cargos comissionados. É certo, já tem poucos cargos. Mas não precisa contratar mais também, né? Não precisa a gente ter mais cargos ainda para onerar mais a folha. O impacto é pequeno, mas o impacto simbólico dessa ação é grande. Prova disso é a sessão hoje que está lotada de pessoas, da população, porque o servidor público também usa o serviço de saúde, né? Quem que nunca usou o hospital, nunca usou o posto de saúde, quem que não tem filhos na educação infantil, né? No ICMEIs, todo mundo usa. Quem que não usa o transporte universitário? Então nós, servidores, também somos população. E a gente quer
ser respeitado por isso, e a única coisa que a gente pede para o Poder Executivo é que sente junto com a gente está desde quinta, e até agora não recebemos nenhuma contraproposta do município. Né? Não há problema nenhum em esperar. Nós podemos esperar, e é consenso dos servidores, vamos esperar para julho, vamos esperar para agosto, não tem problema. Mas desde que o município não fique cortando somente 2 servidores, somente salário. Né? Que o município comece a cortar onde tem que cortar, inclusive pela lei de responsabilidade fiscal. Né? E eu quero desde já convocar a população para que compareça junto com a gente lá na prefeitura, na frente da prefeitura, serão bem recebidos, né? Junte-se a gente para reivindicar nossos direitos. Aproveite e fale das coisas que a comunidade sente falta, né? Porque não é só o reajuste salarial, tem muita coisa, o servidor, de repente, quem que sofre quando falta remédio na farmácia? Não é o servidor que está entregando a farmácia? Lá, entregando remédio na farmácia? Quando a população chega para ter um atendimento e agendar um exame que vai demorar 1 ano, 2 anos para ser agendado. Quem que escuta lá na frente? O servidor. Né? Então nós somos a ponta da lança para atender a população. E aí se a gente se sente valorizado, automaticamente isso é uma coisa que a população vai sentir. Né? O servidor que se sente motivado, que se sente valorizado, ele levanta cedo e vai trabalhar com amor à camisa. Ele faz tudo, ele vai... Eu duvido que essas pessoas que eu citei, que tiraram dinheiro do bolso para comprar produto que estava faltando na unidade básica de saúde, vai fazer isso nessa situação que a gente passa hoje. Né? Então eu peço compreensão de todos, a greve é uma coisa legítima, é para defender o nosso direito e também a população piauense, que é o servidor que atende a população. Tá bom? Muito obrigado pelo espaço, vereadores, obrigado pela atenção, pessoal. E até amanhã lá na frente da prefeitura, quem quiser somar ao nosso movimento. Beleza?